Sei que estética e gosto é uma coisa completamente subjetiva, mas eu posso afirmar para vocês, olhando ele pessoalmente, ele é mais bonito que o Mobi com toda certeza. O facelift fez muito bem para o Kwid, né, pessoal? Aqui na dianteira temos um novo para-choque, o conjunto óptico agora ele é dividido em 2 níveis, na parte superior temos o pisca e a DRL. Quando você está na rodovia, você não precisa mais ficar ligando o farol, levando multa. E o conjunto óptico principal ele é dupla parábola, sendo que o Mobi ele é com parábola simples ainda. Vale lembrar que o Kwid 2023 ele possui 3 versões hoje no nosso mercado nacional. A versão Zen, que é a versão de entrada, a versão Intense, que tem a opção com o teto escurecido ou o teto normal, e a versão Outsider, que é essa versão, ela tem um apelo um pouco mais aventureiro. Mas o design daqui da frente é exatamente igual nos 3 modelos, o que muda são detalhes de acabamento. Por exemplo, a versão Outsider recebe esse detalhe em cinza na parte inferior do para-choque e o detalhe em cinza na parte central da grade. Comparado com a Intense, que também fizemos no canal, ele não tem o detalhe em cinza na parte inferior, ele é todo preto na parte de baixo, e a parte central da grade recebe o acabamento cromado. De perfil, a gente não teve nenhuma grande mudança na questão da estrutura da carroceria, porém, ele recebeu finalmente rodas de liga leve de verdade. Antes ele tinha uma calotinha que escondia muito bem, parecia uma roda de liga leve, mas era uma roda de ferro. Agora, roda de liga leve. E ele também tem uma outra característica interessante, que é a altura do solo, ali vão livre de 18,5 centímetros, inclusive maior que o próprio Nivus, que tem 17 centímetros. Isso aqui, no uso do dia a dia, pessoal, evita que você raspe a frente, ou até mesmo se você for passar por uma situação de alagamento. É lógico que não é recomendado, mas se você precisar passar por um alagamento, esse vão livre maior acaba realmente sendo até um item de segurança. Ele também conta com o rack flat, né, pessoal, com o detalhezinho em cinza, lembrando que não é um rack funcional, você não pode colocar peso, inclusive tem aqui o aviso. Temos o retrovisor com acabamento escurecido, mas não tem reprise de seta e tem as maçanetas pintadas na cor do carro. Aqui na traseira tivemos algumas mudanças, mas elas foram mais sutis comparado com a frente, que realmente mudou bastante. O para-choque recebeu esses detalhes reflexivos, antes essa parte aqui ela era toda lisa, e também recebeu as Centurion LEDs aqui da lanterna traseira, algo que não está presente no Mobi. Tanto o conjunto óptico dianteiro quanto a questão de lanternas, o Kwid leva uma vantagem por trazer itens de tecnologia que não só são mais bonitos, mas também trazem muito mais segurança no rodar. Outro item onde o Kwid dá uma surra no Mobi, pessoal, é a questão de capacidade de porta-malas. Lá a gente tem 235 litros, aqui são 290, inclusive maior que muito hatch compacto, que é de categoria acima. Realmente um espaço honesto, e você consegue sim levar bagagem de 2, 3 pessoas, todo acarpetado. Um outro diferencial, ele tem aqui a quinta roda. Não é uma roda de alumínio, é uma roda de ferro, mas é a mesma medida de rodagem, pessoal. Então, numa situação de chuva à noite, vai trocar o pneu, você vai poder seguir viagem normalmente, sem que você tenha alguma alteração nas características de rodagem. Isso reflete em segurança para você e para sua família. O espaço aqui atrás, vou dizer para vocês, ele é bem honesto, tá? É lógico, é um subcompacto, né, pessoal? Não é uma limousine, mas você tem um espaço até que bacana, tendo em vista que é um carro pequeno. Tem 1,78 m, o banco da frente está ajustado para mim. Eu estou encostando aqui no revestimento do revisteiro, mas eu não estou empurrando o banco para frente. Lembrando que ele tem um revisteiro dos 2 lados. Os bancos, eles têm uma padronagem toda especial na versão Outsider, ele é um pouquinho mais despojado, tem esse material cinza no centro, as costuras em verde limão, encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes, e também tem Isofix. Espaço para cabeça, pessoal, 2,5 dedos, quase 3 dedos, tem 3 dedos aqui, pessoal, 3 dedos para cabeça. Falando de acabamento de portas, tanto aqui atrás quanto ali na frente, é uma moldura toda em plástico, né, pessoal, mas a Renault teve um trabalho de cuidado com as texturas. Tem um material que lembra uma fibra de carbono no meio, detalhezinho em cinza, puxador cromado, e aonde tem o contato com o corpo é aquele plástico tradicional. Todo o Kwid, mesmo a versão top de linha, tem o vidro manual aqui na traseira. Mesmo ele sendo um subcompacto, um carro estreitinho, um carro curtinho, muito acertado para você usar no dia a dia, para andar nos grandes centros, ele entrega um conforto bem interessante, tá, pessoal? Lógico, salvo as proporções, não é um carro de luxo, mas você sim consegue, por exemplo, fazer uma viagem longa com esse carro. Lembrando que o Kwid 2023 ele ganhou muitos itens de segurança e tecnologia que tornam a sua condução muito mais tranquila. Comparado com o Mobi, temos algumas vantagens. Por exemplo, direção elétrica, além de ser mais suave, ela é progressiva. Na estrada ela fica um pouquinho mais firme. Na cidade, quando você está fazendo um movimento parado ou está andando em baixa velocidade, ela é bem suavezinha. E uma coisa que me impressionou bastante, comparado com o Kwid 2022, ele sofreu uma recalibração, pelo menos é a minha percepção, tá, pessoal? Ela está muito mais direta, ela não tem aquele delay característico de direção elétrica. O Mobi ainda tem a direção hidráulica, e a direção hidráulica, pela sua construção, ela acaba roubando um pouco da potência do motor.
Aqui a gente tem a direção elétrica e ela é independente, então toda a potência do motor tá para poder movimentar o carro e não para tocar o carro, mas movimentar a direção. Isso é uma vantagem do Kwid em relação ao Mobi. Falando de conjunto mecânico, ele não só é o 1.0 mais econômico do Brasil, estamos fazendo aqui uma média de 80, 90 para ter uma ideia, 21.7, pessoal. Ele estava marcando 22.3 antes ali, a gente deu uma aceleradinha, diminuiu um pouquinho. É um conjunto muito eficiente, ele é mais econômico que o Mobi, mas ele também tem muitos itens de tecnologia que acabam deixando ele realmente muito superior ao conjunto do concorrente. Tem controle de tração e estabilidade, algo que o Mobi não tem, principalmente se você estiver com o Mobi andando na rodovia num dia com chuva. Esse item acaba sendo fundamental porque é a sua segurança e a segurança da sua família. Outro item interessante que também não está presente no Mobi, Start Stop. Inclusive é um item que geralmente você vê em carros muito mais caros e está presente agora de série em todo o Kwid 2023. Desde a versão Zen até a versão Outsider. Ou seja, você está andando no trânsito onde para, você parou o carro, ele entende que você está parado, vai desligar o motor automaticamente. Assim que você mexer na embreagem, for engatar a marcha, ele já liga o motor novamente para você dar a sua saída e gerando um melhor consumo de combustível, que já é muito bom. Além disso, pessoal, o conjunto mecânico, além de ter recebido uma recalibração, ele ficou 1 cavalo mais potente, de 70 passou para 71 cavalos, 10 kg de torque. Ele eliminou agora o tanquinho a frio, o tanquinho de gasolina, que está presente no Mobi, que é um item antigo, que você precisa estar o tempo inteiro fazendo manutenção, trocando combustível. Se ele ficar velho, pode danificar ali o tanquinho. Agora a Renault eliminou esse tanquinho, ele tem o pré-aquecimento de bico, então no dia de frio você está andando só com álcool, você não precisa fazer mais nada, não precisa colocar gasolina ali na frente, tá, pessoal? Só abastecer o carro ou com álcool ou com gasolina e usar o carro normalmente. Em relação a desempenho, né, uma arrancada, uma saída da inércia, eu digo para vocês, o Mobi ele é um pouquinho melhor, ele é um pouquinho mais espertinho, até porque ele tem uma ficha técnica um pouquinho melhor, né? Ele tem um pouco mais de potência, são 71 cavalos contra 75, 76 no Mobi, mas no final das contas o comportamento é muito semelhante, tá, pessoal? Esse aqui é um carro urbano, né? O foco não é velocidade, não é desempenho. E o isolamento acústico do carro também melhorou comparado com o modelo 22. A gente está aqui andando a 90 km por hora. E vocês percebem que ele tem um rodar bastante tranquilo, suave. A altura ao solo, como ele tem 18 cm, ele acaba entregando realmente um comportamento interessante. Ele é um carro, não é um SUV, né, pessoal? Mas ele é um carro altinho. Se você for chegar numa lombada mais alta, ou um desnível, um buraco, ele dificilmente vai raspar à frente. A questão do painel, pessoal, aqui é questão de gosto pessoal. Eu, particularmente falando, prefiro o painel do Mobi com os ponteiros. Mas eu digo para vocês que até que surpreendeu. Ele funciona bem, atende aquilo que você precisa, visualizar o contagiros, a velocidade e tal, inclusive o cômodo de bordo ele é bem completinho, mas uma coisa que eu não gostei é que você precisa enfiar a mão aqui dentro, ó. Para você poder mudar ali o cômodo de bordo, você precisa ficar enfiando a mão no volante. Quando você está andando, principalmente na rodovia, isso aqui, além de tirar a tua atenção, acaba sendo um item que acaba reduzindo um pouco a segurança do carro, porque você pode fazer um movimento brusco, se atrapalhar aqui. Não é uma coisa que você vai fazer o tempo todo, mas eu acho que seria interessante que a Renault colocasse um botão fora aqui, para que você não precisasse ficar enfiando a mão dentro do volante. Eu acho que isso é o único ponto que eu não achei tão interessante. A questão da multimídia, ela não só cresceu, mas ela ficou mais rápida e ela é bastante intuitiva. O rádio tem um tom meio de verde, a mídia tem um tom de rosa, é muito fácil de aprender. Vocês percebem que ela é uma multimídia sem engasgos. Tem um Android Auto e Apple CarPlay, mas ali é com fio. E ele acabou mudando a porta USB que ficava aqui na frente, pendurava o cabo aqui na frente do painel, ele ficou ali embaixo. Então agora, se você vai colocar o Android Auto e Apple CarPlay, já fica o cabo ali embaixo e não chega a atrapalhar, não fica aquele negócio pendurado. Isso ali eu acho que eles melhoraram bastante. Do resto, pessoal, o Kwid acaba entregando realmente um comportamento bem acertado e vai agradar bastante você que quer um carro compacto, um carro urbano e principalmente um carro que tem uma economia de combustível absurda. Vou fazer um 0 a 100 aqui. É lógico, não é um carro rápido, né, pessoal? Mas vamos fazer um 0 a 100 para vocês terem uma ideia de como que é o comportamento desse carro. Inclusive com a recalibração, ele tá um pouquinho diferente. Vamos lá? Vamos lá. Vamos pegar tudo, tá, pessoal? Da mesma forma que a gente fez com o Mobi, vamos enrugar o asfalto aqui. Ó, pessoal, 70...
80, 85, 90, 100 km por hora.